Bem-vindo a todos. Meu nome é Eduarda Pietra e irei apresentar os resultados finais da pesquisa referente à análise de estratégias funcionais de 3 espécies do gênero Bissonima ocorrentes nas savanas do município de Macapá. Eu estou sob orientação da doutora Darly Calderaro Leal Matos. O Amapá apresenta a segunda maior área contínua de savana da Amazônia, localizada de norte a sul do estado. Essa área é constituída por 5 tipos de fitofisionomias, sendo elas o cerrado senso estricto, campo cerrado, cerrado rupestre, campo sujo e campo limpo. Inseridas no mosaico formado por essas fitofisionomias estão espécies potencialmente econômicas. Dentre essas espécies amplamente distribuídas e abundantes na savana amapaense, destacam-se Bissonima crassifolia, Bissonima cocolobifolia e Bissonima verbacifolia, vulgarmente conhecidas como murici. Uma forma de analisar a distribuição dessas espécies no gradiente ambiental sem o uso de dados ambientais é utilizando a ecologia funcional, a qual faz uso de características mensuráveis dos indivíduos, ou seja, seus atributos, os quais estão relacionados à sobrevivência, reprodução e valor adaptativo dos indivíduos, para assim definir quais estratégias de uso de recursos são empregadas pelas espécies e suas populações. Através desses atributos, podemos saber como a espécie e seus indivíduos respondem ao ambiente e se distribuem no mesmo. As estratégias definidas de acordo com a disponibilidade de recursos levam ao desenvolvimento de trade-offs, que é a realocação de recursos para determinadas características em detrimento a outras, buscando o melhor desenvolvimento do indivíduo e, consequentemente, da população, o que permite a coexistência das espécies. Dessa forma, o estudo considera as seguintes hipóteses. Primeiro, de que as 3 espécies apresentam diferentes estratégias de alocação de recursos. Segundo, a existência da variabilidade intraespecífica das características funcionais. E terceiro, de que essas características diferem de acordo com as áreas e ou suas fitofisionomias. Sendo assim, o objetivo principal desse estudo é analisar as diferentes estratégias funcionais definidas por cada população e indivíduo das 3 espécies do gênero Bissonima, com o intuito de auxiliar o entendimento sobre quais estratégias de plantas permitem maior ou menor distribuição, abundância e produtividade nas diferentes fitofisionomias do cerrado do município de Macapá. Bom, o estudo foi realizado na região de savana de Macapá, em 3 áreas de ocorrência das espécies, sendo elas Comunidade do Ambé, Comunidade do Mangabeira e Quilombo do Mel da Pedreira. As coletas foram realizadas em período de baixa precipitação. Foram estabelecidas 6 parcelas de 10 metros por 50 metros em cada área, de forma que abrangesse as diferentes fitofisionomias locais. Nesse estudo foram abrangidas as fitofisionomias Campo Sujo e Cerrado Senso Estricto. As medições de atributos foram realizadas de acordo com o protocolo de Pérez-Hagendegay e seus colaboradores. Foram medidos os seguintes atributos: área foliar específica, conteúdo de matéria seca, área foliar, espessura foliar e altura. Aqui algumas fotos do procedimento em campo e de medição de atributos no laboratório. Para analisar quais estratégias funcionais são exibidas pelas espécies, foi feita uma análise de componentes principais, no software PEST. No mesmo software foram feitas correlações de Pearson para analisar as correlações lineares entre atributos funcionais dos indivíduos de cada espécie, e no software Excel para testar se existe diferença entre os valores de atributos funcionais das populações entre áreas e entre fitofisionomias. Foi feita uma análise de variância de fator duplo. Após as análises, esses foram os resultados obtidos. No total, foram amostrados 156 indivíduos. Destes, 113 são da espécie Bissonima crassifolia, 30 da espécie Bissonima cocolobifolia e 13 da espécie Bissonima verbacifolia. Os eixos 1 e 2 da análise de componentes principais explicaram um total de 87,7% dos dados. As espécies Bissonima crassifolia e Bissonima cocolobifolia exibiram no eixo 1 um trade-off principal entre tamanho de folha e produtividade foliar, enquanto que no eixo 2 apresentou um trade-off secundário entre produtividade foliar e resistência foliar e conservação de recursos.
90% dos indivíduos da espécie Bissonima coccolobifolia apresentaram estratégia de produtividade foliar e crescimento, mostrando que a espécie ocorre preferencialmente em condições de solo e disponibilidade de água mais favoráveis, diferente do que foi encontrado por Costa e seus colaboradores no Cerrado de São Paulo, onde indivíduos dessa mesma espécie apresentaram valores maiores para a massa foliar, indicando uma estratégia voltada à conservação de recursos e resistência foliar. Indivíduos da espécie de Bissonima verbacifolia exibiram um trade-off totalmente diferente das outras espécies, mostrando uma realocação de recursos em tamanho de folha em detrimento à quantidade de massa nessas folhas. Ou seja, indivíduos de folhas maiores apresentam menor quantidade de massa e maior altura. Por outro lado, indivíduos de folhas menores possuem maior massa seca nas suas folhas e maior espessura, sugerindo maior resistência, o que pode estar aliado à ocorrência de incêndios no local da coleta e à topografia local. No slide seguinte estão apresentados os resultados das correlações de Pearson, os quais ajudam a comprovar o que foi mostrado na análise de componentes principais. Notem a forte correlação negativa entre SLA, que é um atributo diretamente ligado à produtividade fotossintética da planta, e o LDMC, ligado à resistência foliar e à estratégia de conservação de recursos nas espécies, confirmando um trade-off observado na PCA. Para os indivíduos de Bissonima crassifolia, foram realizados testes de variância para se descobrir se os valores de atributos variavam de acordo com as áreas, fitofisionomias ou variavam com a interação dos dois. Esse teste foi só para essa espécie porque foi a única que ocorreu em todas as parcelas das 3 áreas. É possível observar que os valores dos atributos não apresentaram diferenças entre fitofisionomias. Isso pode estar ligado a uma possível heterogeneidade ambiental dentro de uma mesma fitofisionomia. Porém, os atributos apresentaram diferenças com a mudança de área. Como podemos observar nesse box plot relacionado ao conteúdo de matéria seca das folhas, no Ambé foram encontradas grande proporção de indivíduos de estratégia voltada para a conservação de recursos, enquanto que o mangabeira e o mel da pedreira apresentaram a maior proporção de indivíduos com maior produção fotossintética, como podemos observar nesse box plot relacionado à área foliar específica. Em síntese, os indivíduos analisados distribuem-se no gradiente da seguinte forma. O cerrado senso-estricto das 3 áreas apresentou a predominância de indivíduos de folhas pequenas e produtivas. Enquanto isso, no campo sujo, por apresentar maior heterogeneidade, os indivíduos apresentaram 3 estratégias distintas. Além de folhas pequenas e produtivas, também foram encontradas folhas grandes e produtivas e folhas grandes mais resistentes, sendo o senso estricto representado por alta produtividade e o campo sujo por baixa produtividade foliar. Conclui-se então que, como esperado, as populações das 3 espécies de Bissonima apresentam diferentes estratégias funcionais na savana do município de Macapá, sendo que a fitofisionomia campo sujo apresenta maior proporção de indivíduos com a estratégia voltada a maior sobrevivência e menor crescimento, enquanto que o cerrado senso-estricto apresenta maior proporção de indivíduos com estratégia voltada a maior produtividade foliar e maior crescimento. Sendo assim, consideramos o cerrado senso-estricto área prioritária e estratégica para o planejamento de estratégias de manejo, extrativismo sustentável e beneficiamento in loco do murici. Recomenda-se que estudos sejam feitos para investigar se essas estratégias encontradas aqui estão relacionadas à produtividade de frutos, para assim subsidiar uma cadeia produtiva das espécies no estado do Amapá. Gostaria de agradecer ao IEPA pela oportunidade de realização do projeto, ao CNPq pelo financiamento que possibilitou sua realização, ao Dr. Salustiano Vilar Costa Neto pelo apoio logístico em campo, à doutora Inácia Maria Vieira por disponibilizar o laboratório para medição de atributos e ao meu colega Aldo Vieira Neto pelo apoio em todo o projeto. Aqui algumas referências. Obrigada.